2023 chegou. Bora falar sobre investimentos para esse ano novo? Olá, investidores. Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E vamos falar ali um pouco de momento, né, da economia atual e o que a gente pode investir, falar de um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável e especificamente na renda variável eu não acredito em investimentos para curto prazo. Então, apesar da gente estar falando do momento de 2023, né, dificilmente eu acho que vai valer a pena você comprar e vender a mesma ação em 2023. Isso acaba sendo uma forma especulativa de lidar com a ação, né? É uma aposta e nem tanto um investimento. As ações, em geral, elas vão demorar mais tempo para te dar resultados consistentes. Então, já começando com esse ponto, para mim, se você não tem o plano ali de deixar no mínimo as suas ações investidas por 5 anos, não acho que vale a pena. Vai te trazer um risco muito maior para sua carteira, uma ansiedade ali na hora de investir e um risco de perder dinheiro mesmo, assim. Então, acho que é claro que imprevistos acontecem, pode ser que você precise antes, mas o objetivo tem que ser pensar no dinheiro que você precisa para menos de 5 anos em outros investimentos e o que você pode deixar ali sem pensar tanto no prazo para as ações ou, enfim, para renda variável em geral. Primeira coisa, quando se fala de investimentos, e eu sempre vou bater nessa tecla, é se você ainda não começou a investir, você está planejando começar agora em 2023, foque na sua reserva de emergência. Vai ter um vídeo aqui no canal especificamente sobre como montar essa reserva de emergência. Depois que eu colocar ele, eu vou deixar o card aqui. Mas se inscreve aqui no canal também, porque à medida que eu poste ele, você recebe a notificação também. Mas fora isso, né? Então, se você ou está começando a investir agora ou a sua reserva de emergência não está 100% montada, foca nela. O seu foco dos investimentos tem que ser na reserva de emergência. Então, investimentos que tenham muita liquidez e não tenham muita variação de valor ao longo do tempo, né? Que você consiga resgatar rápido sem correr o risco de perder o dinheiro ali se você resgatar em qualquer momento que tenha de fato uma emergência. Além disso, a gente está em um momento específico assim de mercado, né? Que a gente pode ter boas oportunidades na renda fixa e na renda variável. Falando da renda fixa, se você tem algum objetivo que você já tem o prazo definido específico, né? Seja em 2023 mesmo, ou seja por algum ano seguinte, assim, sei lá. No meio do ano eu vou começar a fazer uma pós e eu sei que essa pós vai me custar X reais e eu já tenho dinheiro e eu quero deixar separado para isso. Você pode escolher investimentos de renda fixa que tenham um prazo de vencimento ali alinhado com o momento ali que você sabe que vai ter o gasto. Se você já sabe certinho. Então, por exemplo, se eu preciso de 10 mil reais no meio do ano e eu já tenho esse dinheiro, se eu preciso lá para junho, eu posso escolher um investimento ali na renda fixa que tenha o prazo de vencimento antes, sei lá, maio, por exemplo, e isso me possibilita ter uma rentabilidade um pouco maior nesse dinheiro que eu já tenho um direcionamento específico, ao invés de deixar ele simplesmente ali na liquidez diária. Então, é uma boa possibilidade se você já tem esse dinheiro separado para objetivos ali nesse ano, no ano seguinte, alguma coisa assim. Além disso, né, na renda fixa, a gente ainda está com a nossa Selic, a nossa taxa básica de juros, super alta em 13,75%. Antes tinha um pouco mais de expectativa que logo no início do ano essa taxa começasse a cair. Agora essas expectativas já foram ajustadas ali no mercado e em geral a chance é maior ali talvez no meio do ano, talvez mais para o final do ano. E então a gente não sabe, né? A gente ainda vai ter que entender como vai ser essa nova presidência, o que a gente vai ter de aumento de risco fiscal e, assim, o mercado está sempre gerando novas informações que são absorvidas na expectativa. Então, a gente não sabe ao certo.
é possível que a gente esteja numa máxima que se mantenha aí até começar a cair, mas pode ser que ela ainda suba antes de cair. Então, assim, talvez agora já comece a ser interessante ter algum título de renda fixa pré-fixada na sua carteira, se isso for adequado ao seu perfil de risco. Alguma renda fixa ali que pague uns 15%, talvez já comece a valer a pena ali para um prazo de, sei lá, 2 anos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas não vale a pena se alocar somente nesse tipo de investimento, porque a gente ainda está com uma inflação mais ou menos alta, a gente ainda não sabe se ela vai se manter controlada. Então, se você interessa em renda fixa, talvez valha a pena também pegar algum título indexado à inflação. Então, em geral, a gente tem IPCA mais um percentual, né? Em geral, o indexado à inflação costuma ser indexado ao IPCA especificamente. E a gente está tendo muitas opções ali no mercado que vão oferecer IPCA mais 5% ou às vezes até mais. E isso é interessante porque te garante uma proteção contra a inflação. Querendo ou não, a gente é um país que tem uma inflação, em geral, mais alta do que outros países mais desenvolvidos, por exemplo. E te garante um ganho real ali de, por exemplo, né, pelo menos esses 5% ao ano. Então isso é bem interessante também e te dá um pouco mais de tranquilidade, é um investimento um pouco menos arriscado do que um pré-fixado. A gente considera que um título de renda fixa pré-fixado ele é arriscado, mais arriscado do que outros títulos de renda fixa pós-fixados, justamente porque você está fixando a sua rentabilidade. Então, sei lá, se eu pego um título de renda fixa pré-fixado a 15% ao ano, se a partir de agora e até o vencimento desse meu título a nossa Selic só cai, eu vou ter me dado muito bem com ele. Mas pode ser que a situação piore e a gente fique com a Selic a 14, 15, 16%, e aí eu vou começar a, de certa forma, perder dinheiro, né? Eu vou ter uma rentabilidade menor do que o mercado está pagando ali em outros investimentos, do que eu preciso para manter meu poder de compra. Então ele acaba sendo um pouco mais arriscado nesse sentido. Por isso, se fizesse sentido para você, vale a pena alocar um pouco, mas não muito ali também. Se mantém preparado para as possibilidades dos próximos anos ali, colocando uma parte no pós-fixado também. Na renda variável, né, na nossa bolsa de valores, tanto aqui no Brasil quanto a bolsa de valores lá dos Estados Unidos, a gente não está exatamente nas mínimas históricas, né, na mínima dos últimos anos, mas em geral ela está bem descontada. Então, ao meu ver, vale a pena pegar ali, investir em boas empresas que estão em preços menores do que, de certa forma, o padrão, assim, então te possibilita comprar boas empresas mais baratas, né, a um preço menor. E aqui eu queria trazer alguns indicadores que a gente pode olhar para ver se de fato essa empresa é uma boa empresa, né, se ela dá bons resultados ali ao longo dos anos, mas também se ela aparenta estar um pouco mais barata do que é o padrão dela. Eu estou usando o Status Invest aqui, que é um site que tem muita informação no formato gratuito, mas também tem opções pagas aqui, mas de qualquer jeito o gratuito ele já funciona muito bem e a gente consegue olhar as informações históricas. Então eu vou pegar aqui de exemplo a VEG, né, que é uma empresa que está negociada na nossa bolsa aqui. Pegando o gráfico do último ano, ela teve momentos de queda bem expressiva. Agora ela está quase ali no 0 a 0, considerando que eu estou gravando esse vídeo agora no final de dezembro. E quando a gente olha as informações históricas dela, né, então aqui em questão de P sobre L, né, então a relação de preço e lucro, ela está em 40, que é um número alto. Mas historicamente ali, 2019, 2020, ela teve ainda mais alta do que ela está ali atualmente. Então, digamos que talvez ela não está parecendo tão barata, mas ela também não está cara, assim, nos últimos anos. Ela já esteve bem mais barata ali, mas foi uma empresa que, né, tem crescido muito, então faz sentido que ela tenha, as pessoas coloquem ali, acreditem muito no valor dela. Além disso, na parte de dívida, né, dívida líquida aqui, é interessante que esse número esteja menor do que 3, pelo menos,
E aqui a VEG especificamente praticamente não tem dívida, né? Ela tem dívida líquida negativa. O que que isso significa, né? A dívida líquida é a dívida bruta menos as disponibilidades, então o dinheiro que ela tem em caixa. Então, se ela tem alguma coisa ali de empréstimo, o que ela tem de dinheiro no caixa já é mais do que o valor do empréstimo. Então, isso traz uma certa tranquilidade também. Quando a gente olha a margem, é outra informação interessante de olhar. De certa forma, que ela se mantém razoavelmente constante nesse patamar aqui, então parece que ela está indo bem. Sobre as receitas, né? O que é de receita dos últimos 5 anos? Então, é o crescimento ali, médio ponderado da receita ao longo dos anos. Também cresceu ao longo dos últimos anos ali. E o lucro idem, ainda tem crescido muito até nesses últimos anos. Então, assim, a gente pode ver que essa talvez não seja a empresa mais barata que a gente consegue achar. Não é uma indicação de investimento, mas eu só estou pegando aqui alguns indicadores que podem te ajudar a entender o que são boas empresas a bons preços agora. Se a gente pega, por exemplo, aqui Banco do Brasil, né, os indicadores são um pouco diferentes quando a gente fala de banco. Mas olhando aqui a relação de preço e lucro, né, é uma interessante de olhar que ela, historicamente, ali desde 2016, ela esteve ali mais cara, né? Essa relação de preço e lucro, quanto menor o número, quer dizer que ela está mais barata. Então, ela está no menor valor histórico ali desde 2015, né? A partir de 2016 ela já teve maior. Então, talvez isso indique que ela está barata. Aí você tem que analisar se além de barata ela é uma boa empresa ou se ela está barata porque ela está com algum tipo de problema, se ela está mais arriscada de fato. E olhando também para fundos de investimento imobiliário, né, para os FIIs, que a gente considera que é uma renda variável, a gente tem bons fundos imobiliários que eles também estão descontados. E uma referência para a gente saber se o fundo está descontado ou não é esse indicador aqui do preço sobre valor patrimonial. Então é o preço que ele está sendo negociado dividido ali pelo valor desse fundo por cota. Então, assim, o valor patrimonial desse fundo aqui que eu peguei de exemplo, o XPLG, é R$114 e ele está sendo negociado agora a R$98. Isso quer dizer, de certa forma, só para a gente ter mais claro esse indicador, é que se o fundo amanhã, né, se você comprou hoje essa cota e o fundo amanhã decide que ele vai parar de fazer negociações, que ele vai fechar, vender todo o seu patrimônio e distribuir o resultado ali para os investidores, você poderia ter um resultado positivo mesmo tendo acabado de investir. Então, assim, é claro que na prática a gente não quer que um fundo feche e venda, né? Pode ter uma diferença entre o valor patrimonial aqui e o valor patrimonial no momento que, por exemplo, decidisse vender tudo com urgência, mas é uma referência para a gente entender um pouco mais ali que é possível comprar um fundo imobiliário um pouco mais barato e aí ter tanto o ganho dos proventos que são pagos ao longo do tempo, quanto um ganho na valorização dessa cota ali ao longo do tempo, né? Não vai ser exatamente rápido de um dia para o outro, mas a tendência é que esse número sempre fique mais próximo de 1. E, de novo, né? Não basta avaliar se ele está barato, é importante entender se é um bom fundo. Então, é importante olhar os dados históricos, o histórico de pagamento de proventos, dar uma lida ali nos relatórios que normalmente esses fundos divulgam para ver se eles estão apontando algum problema. Não escolher fundos imobiliários que sejam monoativo, né, que tenham só ali um ativo. Claro que tem outras análises ali, que eu acho que é até válido a gente trazer um vídeo especificamente sobre como avaliar um fundo imobiliário. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que depois eu posso gravar e falar um pouco mais sobre isso. Então essas são as minhas percepções com relação a possibilidades em geral ali para o ano. Isso não é uma recomendação de investimentos, cada um tem que avaliar o que faz mais sentido para os seus objetivos, para o seu perfil de risco, mas é uma coisa que é uma possibilidade para você avaliar e entender o que para você pode fazer sentido ou não. E você, o que você planeja investir em 2023? Me conta aqui nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima!